Boa noite, pessoal. Eu sou o Tênis Silva, gerente de projetos do Grupo Comando G8. Nessa noite, a gente está trazendo aqui um convidado especial, grande conhecedor de legislação, para falar um pouquinho para nós aqui. Esse evento ele é organizado pelo grupo de gestores, o qual sou administrador também, e a gente fomenta o quê? O conhecimento, deixar conteúdo, gerar conteúdo para melhorar a qualificação dos profissionais de segurança privada, independente do nível que ele se encontrar no momento da sua carreira. E para dar continuidade, porque afinal de contas a celebridade aqui não sou eu, né, é um outro profissional, eu já vou pedir aqui para o Odélio. Boa noite, Odélio, seja bem-vindo. Boa noite, Tianes, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Maravilha, Odélio, pode se apresentar, por gentileza. Bom, para alguns amigos que me conhecem, é um prazer estar aqui com todos, agradeço também àqueles que estão nos acompanhando. O meu nome é Odélio José de Almeida, tenho 55 anos de idade e no segmento da segurança há 37. Fui sargento do Exército, classe distinta da Guarda Metropolitana de São Paulo, vigilante de patrimônio na Brastemp São Bernardo do Campo, onde trabalhei com o senhor Ramiro Ramos Laporte, um grande amigo, supervisor da Polos, inspetor da GOCIL, coordenador da Radar, da IGS, gerente na Transcorpions e Grupo Defensa de Campinas, segurança pessoal no Grupo Alvotex. Sou formado em administração de empresas e temos aí uma meia dúzia de cursos dentro e fora da área de segurança deles. E estamos aqui hoje para contribuir um pouco, né, que Deus nos abençoe a ter, dentro do conhecimento, da experiência, da vivência no segmento, né? Tá passando aí um pouco pessoal, para os nossos amigos que nos acompanham. Maravilha, Odélio. É uma carreira de sucesso, né, pelo que eu entendi, é isso? Obrigado. Muito bom. Odélio, o nosso tema hoje vai ser a segurança privada no plano da legislação, né? E aí eu tenho um contexto, cara, que é assim, a violência está aí, né? Há bastante tempo, e as empresas e os seus empresários precisam prover segurança para os empregados, para os clientes, para o patrimônio. E uma forma de fazer isso é constituir lá um plano de segurança e contratar pessoas para cuidar disso. Então, ele vai contratar lá vigilante, alguns vão contratar vigilante, controlador de acesso, outros vão contratar vigilante, controlador de acesso e mais recepcionista, enfim, um conjunto de pessoas que ele chama lá de equipe de segurança. Ué. E dentro desse contexto, a gente sabe também que tem aí a segurança clandestina atuando, e pega aquele empresário incauto que não sabe a diferença entre uma coisa e outra e acaba comprando o serviço. Tanto que isso é verdade que, eventualmente, a gente percebe o quê? Alguém assassinado no ambiente, e aí a primeira coisa que a imprensa diz, olha lá, o vigilante, mal treinado e tal. E aí, passam alguns dias e se descobre que não é vigilante, que é um porteiro, e, por incrível que pareça, ele tinha uma arma, né? E o empresário ali, o lojista, enfim, acreditava que aquilo estava certo. Dentro disso, Délio, a Constituição traz algo que ampare os atores envolvidos nesse processo? Sim, Tênis. Olha, é uma realidade que nós vivemos hoje, e não só de hoje, né? No nosso segmento aí, desde o Decreto-Lei número 1034, de outubro de 69, já buscou parametrar legalmente essa atividade. Então, a primeira legislação que nós tivemos, já vinculado a essa condição de proteção, tanto assim, né, que muitos amigos acreditam que a empresa especializada nasce na década de 90. E não é. O artigo 4º do Decreto 1034 já deixa bem claro que os bancos poderão contratar diretamente a seu serviço, seria o orgânico, ou por intermédio de empresas especializadas, os profissionais para fazerem a segurança ostensiva das suas instituições. Nós temos hoje na Constituição Federal, no artigo 5º, que estabelece ali, né, quais são os princípios de gerir a condição, né, do cidadão brasileiro, cidadão estrangeiro, que é residente no nosso país, dando a todos os mesmos direitos dentro da lei. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança e à sua propriedade. Quando nós entramos no inciso 2º do artigo 5º,
falando sobre o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós temos estabelecido no inciso 13º que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações legais. E nós temos na Lei 7.102, de 20 de junho de 83, no seu artigo 16, o que estabelece a lei para que seja o vigilante. Aí nós entramos no preâmbulo daquilo, quais são as qualificações necessárias. E temos hoje, inclusive, o projeto de lei 4238, de 2012, que tem por objetivo estar dando uma melhorada nesse escopo. Maravilha, meu amigo, maravilha. Muito bom. E, Odélio, me diga uma coisa. Quais seriam, assim, as qualificações necessárias? Você consegue aí dar uma luz aqui para os nossos ouvintes? Olha, Teanes, eu acredito que praticamente 80%, 90% do público que está nos acompanhando já estão envolvidos com o segmento de segurança pública ou segurança privada. Então, nós temos no artigo 16 da Lei 7.102, também regulamentado pelo Decreto 89.056, com a sua alteração do Decreto 1.592 de 94, a situação de, para ser um vigilante hoje, tem que ser brasileiro, com ênfase no que determina o artigo 155 da Portaria 3233 de 2012, nato ou naturalizado, que pelo escopo da lei era somente brasileiro nato. Nós temos a maioridade, que é os 21 anos completos, uma vez que no artigo 2º da Lei número 8.069 de 90, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu parágrafo único ele determina que também serão regidos por esta lei, excepcionalmente, os menores de 21 e maiores de 18 anos. Então, nós temos a maioridade absoluta, no caso, o maior de 21 anos, respondendo legalmente por toda a ênfase daquilo que ele praticar. No inciso 3º, fala sobre a escolaridade equivalente ou correspondente à 4ª série do ensino fundamental. Então, nós temos aí que hoje ainda não é necessário que a pessoa tenha permanecido os 4 anos para que ele estivesse se formando, ou chegando à 4ª série do ensino fundamental, para que ele possa ser vigilante. Chegando ele, tendo um certo conhecimento, interesse próprio, autodidata, inclusive, ele fazendo a prova de equivalência, ele pode fazer o curso de vigilante. Hoje já é determinado, já se tem aí a visão de que, para que ele possa fazer o curso de vigilante, ele tem que atender a todas as etapas do ensino fundamental completo. Ou seja, para que ele possa ser vigilante, os 8 ou 9 anos, ele tem que passar num banco de escola, pegar esse certificado para que ele possa efetivamente estar assumindo. No inciso 4º, determina que ele tem que ser aprovado em curso de formação de vigilantes ministrado por entidade devidamente regulamentada pelo órgão competente. Com base no que determina o artigo 32 do Decreto 1592 de 94, quem tem essa responsabilidade é a Polícia Federal. No inciso 5º, diz que ele não pode possuir antecedente criminal registrado. Já nós temos, na nova portaria, na nova lei, no Estatuto, que está sendo votado, que ele não pode estar vinculado a crimes dolosos, no caso aí a prática do crime por dolo. No inciso 6º, diz que ele deve ser aprovado em exames de saúde físico, mental e psicotécnico. No inciso 7º, ele tem que estar quites com as suas obrigações eleitorais e militares. Então, hoje, o que determina é isso. Muito bom, muito bom. Então, se eu não fizer o curso de vigilante, como é que eu trabalho na segurança? Quem não quer fazer o curso? Não quero fazer o curso, acho que isso dá muito trabalho, muito dinheiro, não tenho dinheiro. Como é que eu faço, cara, para trabalhar na segurança? Tem algum jeitinho? Sim, é aquela situação o que se entende por segurança, Teanes. Nós temos que entender que segurança até hoje é aquela visão, o conceito que nós temos de muito tempo. Segurança é a condição de estar livre de exposição ao perigo, utilizando meios e métodos necessários para isso. Então, nós temos o porteiro, nós temos o fiscal de piso, nós temos o controlador de acesso, nós temos o vigia.
Todos esses, muita gente entende que não, ele não pode, há até uma certa briga de que, poxa, não é possível uma escola de formação de vigilantes ou academia de formação de vigilantes estar me falando sobre porteiro. Já ouvi isso de alguns amigos, inclusive gestores. Só que nós não podemos esquecer que é uma profissão que ela existe. O porteiro ele é legislado pelo CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, 5173. E os dois, né, as duas famílias, vigias e porteiros, estão no CBO 5174, vigilantes e guardas patrimoniais estão, isso mesmo, o vigilante e os guardas patrimoniais estão no CBO 5173. E se vierem me falar, olha, o CBO você não pode nem estar levando em critério, claro que nós podemos. Porque a classificação brasileira ela foi assinada por um ministro do Trabalho. Nós temos a portaria 3233, assinada pelo delegado-geral do Departamento de Polícia Federal. Então, nessas condições, quando nós abordamos a dinâmica, né, é possível se trabalhar na segurança sem ser vigilante? Sim. Dentro da segurança patrimonial, não nos moldes que se determina a portaria 3.233, 10 de dezembro de 2012. Lá fala sobre a segurança privada no escopo da Polícia Federal. Porém, segurança privada significa aquilo que eu coloco para me proteger. A segurança privada, dentro dos trâmites da lei, é onde nós temos Lei 7.102, desculpe, Decreto-Lei 89.056, Lei 8.863, Decreto-Lei número 1.592, Lei 9.017 e, por fim, nós temos aí a Portaria 3.233 de 2012. Mas o estabelecido, o que determina o CBO 5174 para os é muito parecido àquilo que é o do vigilante. O vigilante, ele visa impedir e inibir a ação criminosa, inclusive cuidando das vidas e do patrimônio, fazendo com que as leis sejam cumpridas. No caso dos porteiros, vigias e similares, eles entram na condição de evitar a condição crime, como a entrada indevida de pessoas. Traduzindo em miúdos, com base no artigo 150 do Código Penal, seria invasão. A invasão ou violação do domicílio. E o porteiro ele pode fazer essa abordagem, principalmente naquilo que diz respeito ao artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal, que é no flagrante delito. Maravilha. Meu amigo, me diga uma coisa. A gente ouve falar que o vigilante ele tem que tomar cuidado ao reagir, né? Seja o vigilante armado, desarmado, porque tudo é contra ele, né? Eu recebo muito essa reclamação, pô, tá todo mundo contra nós, é o sindicato, é o patrão, é o cliente, a gente não pode fazer nada, e só o bandido tem razão. E aí eles ficam preocupados, né, se eles, de fato, se alguém olha por eles. Existe excludente por vigilante ou não, Adélio? Sim, É assim claro, mesmo, eles estão certos. são as mesmas, né, Tê? A excludente, na realidade, voltando um pouquinho aí na nossa realidade, nós temos o Código Penal Brasileiro, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. E a referência do artigo 1º do Código Penal é: não há crime sem lei anterior que o defina e nem sem pena, nem a pena sem a sua cominação legal. Isso se repete no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Quando nós tratamos a parte de excludente, primeiro conceito clássico do crime: fato típico, antijurídico e culpável. Onde nós temos o fato, fazer ou não fazer, ação ou omissão de um ser humano que esteja estabelecido em lei como crime. Quando determina o inciso 2º, que eu já havia me referido, do artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, a própria lei estabelece, dentro do decreto 2848. Não há crime quando o agente pratica o fato. Mas que fato que está sendo referido? O fato típico. O fato estabelecido em lei como crime. Em estado de necessidade, legítima defesa. São as duas excludentes. Quando determina, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito. No estrito cumprimento do dever legal, nós temos a referência aos agentes públicos, que têm o dever, que a lei lhes impõe para que eles façam, com base no que determina o artigo 144 da Constituição, atendendo ao que está no terceiro elemento
no quarto elemento do próprio artigo 5º, que estabelece que é assegurada a segurança a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país. Então, no artigo 144 fica estabelecido que a segurança pública ela é dever do Estado. E esse Estado, como ela faz para atender a essa demanda de segurança pública? Através dos concursos públicos com as suas polícias. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros militares e, com base no inciso 5º, parágrafo 8º do artigo 144, guardas municipais, com ênfase na lei número 13.022, de 2013, as guardas municipais hoje têm o status de polícia administrativa. Então, eles também entram nessa colaboração da segurança pública propriamente dita. E agora, mais recentemente, as polícias prisionais federais, estaduais e distrital. O vigilante ele vai entrar na referência de é dever do Estado, por isso, no estrito cumprimento do dever legal. Mas direito e responsabilidade de todos, é onde entra a ênfase do exercício regular do direito. No caso vigilante, quando determina o inciso 13º do artigo 5º da Constituição, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações da lei, na Lei 7.102, no artigo 15, antes da alteração dada pela Lei 8.863, determinava que vigilante é o profissional capacitado, contratado para impedir e inibir a ação criminosa. E nós temos essa mesma definição hoje ainda no Decreto-Lei 89.056, que a pessoa preparada, contratada para impedir e inibir a ação criminosa. Então, nós temos a Lei 7.102, que é uma lei federal, que dá ao vigilante essa condição, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Nós temos a excludente, com base no que determina o exercício regular da profissão. No caso do vigilante, no caso do vigilante de patrimônio, vigilante de transporte de valores, nós temos exercício regular da profissão do vigilante. Como a escolta armada e a segurança pessoal já são mais recentes, reconhecidos legalmente, que entram pela lei número 8.863, a segurança pessoal ela é uma função gratificada do vigilante de patrimônio com base na cláusula 3ª da Convenção Coletiva. Sendo feito isso por um VSPP, como aconteceu recentemente, agora, se eu não me engano, em novembro de 2019, que um amigo nosso reagiu a uma condição, 2 tiros no elemento, esse elemento veio a óbito, e sai no corpo do boletim de ocorrência. A parte segurança privada, utilizando moderadamente da arma de fogo que portava em razão do seu mistério de segurança privada, moderadamente repeliu a agressão injusta a direito ao bem jurídico, vida e patrimônio de terceiros, enaltecendo ainda o delegado a condição salutar de ele colocar o seu corpo, o elemento, o agressor e a vítima, dando a ela essa proteção, que é o fundamento da segurança pessoal. Os vigilantes de patrimônio, em razão da sua profissão vigilante, determinado no artigo 2º, inciso 3º da Portaria 3233. Vigilante é o profissional capacitado pelos cursos de formação, aí vem a outra ênfase, empregado de empresa especializada ou empresa possuidora de serviço orgânico com registro na Polícia Federal. Registro esse determinado pelo Decreto-Lei, pela medida provisória número 2.134 de 2001, que é o antigo DRT, né, para as pessoas que já estão aí há algum tempo a mais na área. Então, o meio de se entrar como segurança, pode ser o porteiro, pode ser o fiscal, pode ser o vigia, e as excludentes, tanto para nós vigilantes da segurança privada, quanto para eles, se fundamenta no mesmo princípio. O exercício regular do direito na legítima defesa, o exercício regular do direito, ou da profissão, ou da função, no estado de necessidade. Sempre lembrando, né, do parágrafo único do artigo 23, que deixa muito claro, os excessos serão punidos por dolo ou por culpa. Muito bom, Adélio. Muito bem. Eu não tive tempo de anotar tudo que você falou. É muita lei, cara. É muita lei. E como é... Ô, Adélio, uma curiosidade. Como é que você faz, cara, para guardar tudo isso? Rapaz,
É mais ou menos assim. Se você pegar o livro de Tiago na Bíblia, ele diz assim: ó, se você sentir falta de sabedoria, peça a Deus com fé, que na sua infinita bondade ele lhe concederá. Mas tenha fé, porque aquele que duvida se assemelha às ondas do mar que vão e vêm sem consistência alguma. Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Eu creio que é bênção de Deus, cara. Eu não sei de onde vem. Só por crer. Legal, mas é admirável, viu, Odélio? Opa, amém. Admirável Obrigado, obrigado. essa capacidade, cara, de impressionante. Eu quero ser assim quando eu crescer, Rapaz. desse, desse jeito. Odélio, pô, você falou das Pois é. excludentes e tal. Cara, sempre é um assunto polêmico a questão da revista, né, nos empregados, nas bolsas, nos armários. É, é isso, o vigilante pode fazer revista a exemplo da polícia militar ou tem outra nomenclatura que ampara esse procedimento feito pelo vigilante na iniciativa privada? Olha, Tênis, nós tivemos aí, nesse período de Copa do Mundo, né, pela lei número 12.664, dia 5 de junho de 2012, que foi o que gerou aí os grandes eventos, os vigilantes de grandes eventos, para atender essa demanda da FIFA pelo seu regulamento. No artigo 6º, letra A do regulamento da FIFA, estabelece que a segurança dos eventos será realizada por empresas privadas. No artigo 70 da Lei nº 12.664, estabelece que a Polícia Federal é quem será responsável por todo esse preâmbulo junto à atividade. Então, nós tivemos várias situações onde algumas empresas, né, fizeram a solicitação de esclarecimento com relação à Polícia Federal para isso, né, essa revista do vigilante. E foi dado o nome de revista privada. Então, o vigilante ele pode fazer a revista privada quando ele estiver dentro do patrimônio privado. Só que nós temos algumas situações, como houve em 2018, os vigilantes, não vou estar fazendo a referência à empresa, né, mas ao órgão público onde aconteceu essa situação. Então, nós tivemos alguns vigilantes trabalhando na CPTM, um cidadão entrando, né, adentrando, normalmente pela catraca, comprou o seu ingresso, estava entrando, e lá há a proibição do comércio ambulante. Isso nós sabemos porque não tem autorização, e muitas vezes até a própria fonte, né, o local, a origem desses produtos pode trazer algum tipo de problema para o consumidor. Então, esses vigilantes, para evitarem o constrangimento dentro do trem e por um procedimento normativo da CPTM para as empresas que lhe prestam serviço, abordaram o cidadão com a mochila grande e encontraram nessa mochila 3 tabletes de maconha. O elemento foi preso com base no que se determina hoje o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que estabelece, né, o tráfico de drogas. Foi conduzido, enfim, ele foi julgado, primeira instância, pegou 5 anos e 10 meses, se eu não me engano. Na segunda instância, ele foi absolvido. Porque o legislador entendeu que o vigilante não tem autoridade para que ele possa efetivamente fazer essa revista. Porque diz que a segurança pública é dever do Estado. Só que, né, não querendo criticar esse legislador, jamais faria isso, né? Ele esquece que tem o complemento. É dever do Estado, com base nas suas polícias, mas é direito, porém responsabilidade também do cidadão. E com ênfase no que determina a Lei 7.102, o vigilante ele é contratado para inibir e prevenir ações criminosas. Dentro da ação criminosa, nós temos o conceito crime de tráfico de drogas no artigo 33 da lei hoje que estabelece, né, que é o CISNAD, Políticas Públicas sobre Drogas. E, nessa condição, esse elemento ele foi absolvido e colocado fora pela inconstitucionalidade do vigilante ter feito a revista, e ele também se fundamentou no inciso 2º do artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Quando nós pegamos o artigo 301, que trata do flagrante delito, ele deixa claro, qualquer do povo poderá, ou seja, qualquer um de nós, o vigilante, o porteiro, o pai de família, o cidadão, o maquinista, ou o elemento que acabou de entrar atrás dessa pessoa que o viu com essa droga ilícita, poderia prendê-lo, porque qualquer do povo pode, dentro do direito e responsabilidade de todo cidadão na manutenção da ordem pública. Uma vez que ele o prendeu,
com base no que determina, né, quais são os conceitos e critérios do flagrante delito, do artigo 302. 301, qualquer do povo pode, autoridades policiais, seus agentes têm o dever legal, constitucional, de prender. No 302, constitui ou caracteriza-se em flagrante. Quem está praticando acaba, é perseguido, é preso logo depois. Nessas 4 situações, nós temos o quê? A preservação da integridade. Uma vez que você prendeu alguém que está na situação crime, automaticamente vamos ver se ele não tem algo que possa lhe trazer um risco pessoal. Entra na condição da revista. Artigo 244 do Código de Processo Penal deixa claro: a busca pessoal não dependerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita que o elemento está de posse de armas, objetos ou documentos que constituam um corpo de delito. Ah, mas o cidadão só pode fazer quando houver prisão. Não necessariamente, porque não está lá fundada a suspeita. Até redundando, na certeza absoluta da prática criminosa, qualquer cidadão do povo poderá. Nessa condição, o vigilante pode, uma vez que ele é contratado para inibir e impedir. A inibição é evitar que aconteça, é se antecipar à condição, por isso a prevenção, e o impedimento é ir para o combate, não de uma forma repressiva, mas preventiva, combativa, dentro da necessidade. Então é nessa ênfase aí que eu discuto, né, e até, vamos dizer, entre aspas, né, de forma positiva. Eu brigo pela condição do vigilante, um profissional adequadamente preparado. Esse profissional, ele tem o curso de formação, escolas extremamente sérias, algumas, né, tenho a honra de ter trabalhado, como nós trabalhamos juntos hoje na Modos, que é um orgulho. E essa visão, quando o vigilante ele é treinado de maneira séria, ele não é treinado por... até me desculpem aí os amigos que estão acompanhando, que eu já ouvi, né, que tem, inclusive, instrutores que fizeram um treinamento com o Steven Seagal, e né, eu tenho até instrutor que treinou o Coronel Trautmann para ele treinar o Rambo. E acaba tentando criar o vigilante Rambo. E aí é onde nós temos alguns problemas extremamente graves, né? Meu Deus, verdade, Adélio. Adélio, tem um comentário aqui, rapaz, bem interessante, do Sérgio, olha que legal. Pois não, Sérgio Pereira, né? Isso é CPU? Quando a gente Opa! estava comentando lá da sua memória... Peraí. Só confirma, Tênis, que eu não consigo ver aqui, né? Mas só confirma se esse Sérgio Pereira é o Sérgio Carioca. Se for, e se não for também, manda um abração muito grande. Sérgio, se for o Carioca, confirma aí pra gente, cara, para tirar essa dúvida aqui. Mas muitos comentários, cara, você é muito querido, o pessoal tá, grande admiração. Essa aí é minha noiva, rapaz. Agora eu vi aqui, ó, minha noiva tá mandando. Ó, rapaziada, com licença. Marisa, eu te amo. Muito bom, muitos comentários, bem legal. E o Francisco Marcelo, ele tem uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: Odélio, a Câmara analisa o projeto-lei 4340 de 2008. Qual a sua visão sobre o tema do profissional de segurança privada ter disponibilidade para uso da arma fora do seu local de trabalho? Olha, na realidade, eu vou ser sincero, 4340, só confirma se não é o 4238, que é o que está hoje, inclusive, no Senado, sendo alterado pelo projeto número 6. Só confirma se não é o 4238. Vamos ter que aguardar mais um tanto. Ah, não, tranquilo. Bom, na realidade, essa condição, inclusive, né, fora desse preâmbulo aí do próprio texto futuro, a portabilidade de arma de fogo por parte do vigilante adequadamente preparado, eu sou totalmente a favor, Teanes. Eu ministrei aula de tiro por 15 anos. Hoje, por opção pessoal, né, eu não tenho mais vontade de fazer. E eu posso lhe garantir que os profissionais que nós treinamos, até mesmo pais de família, eles estão preparados para a portabilidade de uma arma de fogo. Eles têm consciência da utilização dessa arma de fogo. E com uma ênfase.
Esse homem, ele estando treinado, estando preparado, com base no que determina o inciso 5º do artigo 16 da Lei 7.102, inciso 5º do artigo 17, Decreto-Lei 89.056, o inciso 5º do que determina o artigo 155 da Portaria 3.233, se ele tiver um antecedente criminal registrado, ele deixa de ser vigilante, principalmente se for por dolo. Hoje nós temos o artigo 15 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que deixa claro: disparar arma de fogo ou percutir munição em local habitado, suas adjacências, via pública ou em direção a elas, desde que não seja para a prática de outro crime. Se for feito por um cidadão comum ou por um vigilante fora do serviço, ele estará de 2 a 4 anos de reclusão. Se for feito por um vigilante com base no que determina o artigo 6º, inciso 8º, elemento da segurança privada e transporte de valores, nos termos da Lei 7.102, com a arma da empresa, ele estará refutado ao artigo 20º, é de 3 a 6 anos de cadeia. Se ele estiver com a arma dele, como você fez a referência aí de muitas vezes, o porteiro está trabalhando com um lojista, esse lojista, por até desconhecimento da estrutura da segurança privada, ele contrata uma empresa clandestina, que a maioria delas são, rapaz, você vê uma empresa clandestina, a fachada que eles colocam, o paramento que esses caras colocam, é uma coisa de louco. Eles investem muito mais para aparecer de uma forma positiva e acaba brilhando nos olhos, né? Quem quer contratar o Rambo ou o Batman já sabe onde vai procurar. E dentro dessa ênfase, se estiver utilizando uma arma dele dentro da empresa, a empresa também responde, com base no que determina o artigo 171 no seu inciso 1º, permitir que seja utilizada arma de fogo, munição, colete à prova de balas ou produto controlado que não seja de sua propriedade e responsabilidade, conforme determina o artigo 7º da Lei 10.826. Então, ali, o proprietário da empresa ou seu responsável legal, ele vai entrar na ênfase do quê? Se ele forneceu a arma, é porte legal para ele também, porque determina o artigo 14, porte legal de arma de fogo: fornecer, receber, portar e empregar arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com a legislação ou regulamentar. Aí nós temos a Lei 7.102 e o seu regulamento, Decreto-Lei 89.056. Mas eu sou totalmente a favor do profissional de segurança privada, vigilante formado, portar a sua arma de fogo. E isso, né, você mesmo, como muitos amigos que são instrutores, têm acompanhado isso aí. Dentro da sala de aula, eu acho um absurdo quando o vigilante vira para mim e fala: ô, instrutor, mas o senhor é a favor do vigilante estar com arma de fogo? Não, isso é uma loucura, vai fazer loucura. Rapaz, não dá para entender. Então, quer dizer que o vigilante ele tem consciência para estar lá pelas suas 12 horas, 6 12 por 36, 5 por 2, 4 por 2, 6 por 1, trabalhando armado. Ele tirou a farda, ele tirou o uniforme dele, o cérebro dele e a sua responsabilidade profissional e pessoal. Ela ficou junto com o uniforme? Não. Aquela pessoa, ele foi para um curso, ele deu os tiros. Ah, mas e se ele fizer besteira? Se ele fizer besteira, ele responde, com uma ênfase de ele ter um conhecimento maior sobre a dinâmica da legislação. Então, não tem como você falar para mim: esse profissional não está preparado para. Então, eu não posso contratar ninguém como vigilante, menos ainda colocar uma arma na mão dele. Porque a qualquer discussão, esse cara vai sacar a arma e vai enquadrar alguém, vai dar tiro para cima para afugentar o pessoal. Não é assim que funciona, né? Muito bem, Odélio. Esse é um tema sempre muito polêmico, né? Sim, sim, Vamos, sim. nós temos aqui mais uma perguntinha interessante. Aqui. Ó, aí, ó. Quem é esse, hein? Sou mais eu treinamentos. Olha que É o legal. Luciano, é o Luciano. Fala, Esse meu Odélio. chefe, prazer. E aí ele lançou a pergunta aqui: vigilante tem poder de polícia ou da polícia? Nos fale um pouco a respeito. Olha, na realidade, o vigilante ele não tem nem o poder de polícia, nem o poder da polícia. Ele pode policiar pelo seu verbo, né? De estar ali fazendo aquela visão preventiva do negócio. Porque o poder de polícia, como ele emana do artigo 78 do Código Tributário, ele deixa muito claro: é um poder que emana do Estado para os seus funcionários. E esses funcionários concursados, com base no que determina o decreto
14.279 de novembro de 1977, que foi assinado pelo então presidente Ernesto Geisel. Lá determina o que é a fé pública. Então, o funcionário público, ele tem a fé pública. O poder de polícia é uma forma de contenção do Estado, não somente dos policiais, mas também dos funcionários públicos no exercício da sua atividade profissional. Por isso, nós temos lá as referências do artigo 329, a resistência, 330, a desobediência, 331, o desacato. Lá não diz que é a polícia, mas sim ao funcionário público no exercício das suas atribuições profissionais regulamentares, representando o Estado, no caso, os policiais. Nós temos representando o município, no caso das guardas municipais, da qual eu tenho um orgulho muito grande em ter sido classe distinta há alguns anos atrás, e saber que hoje um amigo está ali também na linha de comando, que é o Ferreira, que está hoje aí no comando da Guarda Metropolitana do município de São Paulo. Então, o poder de polícia ou o poder da polícia para o vigilante, eu não vejo como tal. Porém, o vigilante, ele está naquela condição de ser o policial da organização privada. E o polícia é o vigilante da área pública. Tanto é que nós temos aí até uma questão com relação ao shopping. Eu tive uma situação, há alguns anos atrás, onde um gestor de um shopping me fez a seguinte pergunta. Ô Délio, eu estou dentro do shopping. De repente acontece um problema lá com um cidadão, alguém vem, furta, rouba dentro do shopping, ele aciona a polícia. Os policiais podem entrar no shopping, sair fazendo as diligências, uma vez que existe ali a condição de um crime que foi praticado, ou não. Aí nós entramos na própria condição do cidadão. Dentro do shopping, o shopping é público ou é privado? É privado de domínio público. Então, para sair, vai sair do shopping e levar direto para uma delegacia, o polícia vai entrar, vai prender, vai fazer levantamento das testemunhas? Ou ele vai se apresentar para o gestor desse shopping, esse gestor junto com a sua unidade de segurança privada, que são treinados e capacitados com base no que determina a própria matéria hoje de criminalística, faz a abordagem, prende, inclusive com apoio dos policiais, porque é uma situação pública. Pô, mas é uma condição de flagrante. No flagrante eles podem invadir, sem problema nenhum. Qualquer do povo pode, em qualquer circunstância, fazer a invasão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode, porque está acontecendo o flagrante delito. Pode. Porém, a abordagem correta dentro de um patrimônio onde eu tenho elementos responsáveis pela segurança seria o quê? Procurar o gestor, fazerem a varredura junto com os vigilantes. Não, mas a polícia pode entrar e fazer. Peraí, mas conhece todo o local? Sabe onde tem os locais onde realmente esse elemento possa estar escondido? Como acontece, chega um oficial de justiça num condomínio. Vou colocar aí 5 torres no condomínio. Olha, eu vou entrar porque eu tenho aqui um mandado de prisão, eu tenho um mandado para procurar fulano de tal, e nós vamos entrar. Não, tudo bem, o senhor está autorizado a entrar. Aí eu abro as portas, ele entra, muitas vezes até pede o apoio da polícia, que chega para poder fazer com que o mandado seja realmente cumprido. Tá, mas em qual torre essa pessoa mora? Qual o apartamento dessa pessoa? Ou mesmo numa fábrica, como eu tive o orgulho de ser vigilante na Brastemp por 5 anos. A Brastemp era enorme, quase 7.800 funcionários na época que eu estava. Quem é o funcionário? Qual o setor que esse funcionário se encontra? Como é que eu vou chegar até lá? Esse funcionário está no horário de trabalho dele? Não está no horário de trabalho dele? Então, nós temos várias referências em relação a isso, né? O que é realmente esse poder de polícia ou não para o vigilante? É o parâmetro, né? Então, o vigilante, dentro daquilo que a lei prevê, ele é o responsável pela manutenção da ordem pública dentro do patrimônio privado. Porque o dever do Estado é cuidar da manutenção da ordem pública. E, eventualmente, na solicitação, fazer essa entrada. Tanto assim que nós temos o artigo 350 do Código Penal falando sobre abuso de autoridade.
Se não houver o flagrante delito e for feito o abuso, aí sim a autoridade que fizer vai ter que responder por isso, né? Muito bom, Adélio. Olha, o Sérgio respondeu, viu? É ele mesmo, Sérgio Pereira. Oh, coisa linda. Forte abraço, meu irmão. Rapaz, e a Marisa também respondeu, hein? Olha aí. Muito bom. Cara, olha o Clodoaldo. Obrigado, Clodoaldo. Muito bom, muito bom. Pessoal apoiando aí a sua live, Adélio. Pessoal gostando. Muito bacana, cara. Muito bacana isso aqui, viu? Ó. Ixi, vários. Rapaz, Alberto, aqui é o Toledo, o senhor Alberto, pô, meu chefão, minha continência, é um prazer imenso, um amigo que mora no meu coração sempre. ele está dizendo aí, ele se responsabiliza pelos seus atos, apesar da polêmica, né? É verdade. Eu acho que quando você estava falando aí do vigilante armado, né? A arma fora do ambiente. É isso mesmo. Vamos lá. Anderson Góes. Sinceramente, eu discordo quanto ao vigilante utilizar arma na folga, principalmente com a legislação que nós temos hoje. Cara, é assim, né? São posições, né? Cada um, Sim. como eu falei, esse é um assunto polêmico, isso dá uma live só para falar disso, E trazer os até mais, juristas, muito mais. de jurista. Fabrício está perguntando, mestre, a respeito da alteração da 7.102, reciclagem de 2 anos para 4 anos, não diz qual a sua opinião, se é bom ou ruim para o vigilante. Olha, rapaz, eu recebi isso daí que me foi enviado por um amigo, né? Eu não conheço quem foi não vou me referir nem ao nome da pessoa e nem à sua condição. Mas me desculpe, tanto é que eu falei, coloquei no grupo de instrutores isso daí, a pessoa que está fazendo, né, que criou esse projeto de lei, me desculpe, tá? Eu estou aberto aí, depois se a pessoa quiser falar, todos que me conhecem sabem muito bem que eu nunca mandei recado para ninguém. Então é assim, a pessoa que fez esse projeto de lei não leu a lei a qual ele quer fazer uma alteração. Primeira condição, ele coloca e estabelece que o vigilante pode ser analfabeto. E ele acredita que por conta da pandemia que eu li esse projeto. Né? Não dei muita atenção porque, sinceramente, me perdoe. A gente tem tanta lei aí que, rapaz, eu não sei, né? Mas, enfim, ele me coloca o seguinte, aumentar a reciclagem para 4 em 4 anos. A Lei 7.102 não fala sobre períodos de reciclagem. A reciclagem ela está estabelecida, primeira condição, pela portaria número 893 de 1987. Não é a Lei 7.102. O que nós temos na Lei 7.102, com ênfase no seu inciso 4º do artigo 16, vai para o artigo 20º, que está tratando no inciso 5º de que o currículo de formação de vigilante será estabelecido pelo Ministério da Justiça e não será passivo de convênio. E hoje, com base no artigo 32 do Decreto-Lei número 1592, estabelece que é a Polícia Federal que vai fazer isso, como feito, né, nos anexos da portaria 3.233. Então, o que ele determina? Que o que estabelece o inciso 4º do artigo 16, que passaria a vigorar com de 4 em 4 anos a reciclagem do vigilante. E ele ainda dá uma ênfase embaixo que aos vigilantes contratados até a data da publicação desta legislação, não será necessário o que se determina o inciso 3º. O inciso 3º do artigo 16 da Lei 7.102 fala sobre 4ª série primária, ou melhor, grau de escolaridade correspondente à 4ª série primária. E ele está falando que não é necessário nem isso para que as reciclagens aconteçam de 4 em 4 anos. Então, muitas vezes, o que nós temos? Algumas pessoas foram eleitas, a arrepio aí da realidade do que é se eleger alguém, não desmerecendo de maneira alguma a grande maioria das pessoas que foram empossadas como políticos, mas alguns verdadeiramente são uma vergonha para o que se faz no país. Porque eles querem criar projeto de lei para alterar leis as quais eles nem leram.
não sabem o que está no texto que querem alterar, mas eles alteram ao seu bel prazer. Então, infelizmente, é isso que nós vemos hoje, né? E me desculpem aqueles que se sentirem agredidos, mas a nossa realidade é essa. Verdade. Tá confuso, né? Tem uma linha aí que entende que a reciclagem, inclusive, tem que ser anual. O pessoal já acha que 2 anos é muito tempo. Agora, 4 anos, meu Deus. Mas são posturas, né? Quem vive o dia a dia sabe o quanto é crítico ficar muito tempo sem treinamento. Quem apareceu aí, rapaz? Paulo Ferracini, amigo maravilhoso lá de Campinas. Forte abraço, Ferracini. Eu quase não enxergo aqui, mas de vez em quando aparece o nome, eu dou uma forçada e eu vejo. Eu acho que você me enganou, viu, Adélio? Você falou que não enxergava, mas você está enxergando melhor que eu, pô. Não, eu não. É que assim, Teones, eu tenho um pequeno probleminha que eu não enxergo mesmo. Tem jeito não. A noiva está aqui para me dar um apoio moral e visual, cara. Tá bom. Vamos lá. O Alexandre Teles tem uma perguntinha. Boa noite, mestre Odélio. A segurança pública e a segurança privada deveriam hoje estar mais unidos também com o aval da lei? Olha, Tianes, na realidade, o que nós temos são profissionais e profissionais. Quando a gente fala no aval da lei, o artigo 27 da Lei 7.102, ele revoga o decreto 1034. No 1034, no parágrafo 1º do artigo 4º, dizia o seguinte: as polícias de cada estado deverão ministrar um treinamento especializado aos integrantes da segurança ostensiva das instituições financeiras. No parágrafo 2º dizia, né, que os integrantes da segurança ostensiva das instituições financeiras, quando em serviço, terão as prerrogativas de policial. E deverá ser feito, né, o levantamento, no parágrafo 1º ainda, de como essa atividade será complemento da segurança pública. Nós temos no artigo 1º, parágrafo 1º da portaria 3233, que a segurança privada será fiscalizada, legislada, controlada pela Polícia Federal em complemento da atividade da segurança pública. Quando eu estava na gerência da Defesa em Campinas, Teanes, nós tivemos lá um projeto, né, que depois até veio para frente, de fazer uma integração da segurança pública com a segurança privada. Nós tivemos, não sei em que pé ficou, porque isso foi em 2017, mas começou-se a trabalhar com o operador de monitoramento da segurança privada, passando para o SESVESP as informações de condição crime, um responsável, um advogado do SESVESP passaria direto para o Copom, para que houvesse um apoio mais imediato da polícia. Nós tivemos por muito tempo, né, o pessoal mais antigo aí lembra do Francisco Plaza, né, saudoso Francisco Plaza, quando nós tínhamos o SECOM da Polícia Civil, nós tínhamos aí o Oscar Matsu encabeçando aí como chefe da Robobancos. Então, os alarmes disparados nos bancos, né, os botões de pânico disparados nos bancos, eram atendidos pela Polícia Civil. Então, nós tínhamos essa condição. E a própria Lei 7.102, no seu artigo 2º, quando trata do botão de pânico, coloca e deixa claro, né, repetido, decreto 8956, portaria 3.233, a partir do artigo 99 ao artigo 111, que coloca nessa condição dos botões de pânico estarem vinculados a unidades policiais, a outras unidades da mesma instituição financeira ou empresas de segurança privada. Então, nessa condição aí, né, essa ênfase de entrosamento da polícia, né, dos órgãos da polícia, da segurança pública com a segurança privada, vai muito de interpretação, viu, Tênis? Porque a época que eu fui da segurança pública como classe distinta da Guarda Metropolitana, nós tínhamos um entrosamento bom com a Polícia Civil. Eu atuei na região de Pirituba, Perus e Jaraguá. Nós tínhamos um entrosamento bom, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar naquela região. Talvez até por ser escassa a quantidade de membros ali, né? Agora tem outros lugares que você tem uma verdadeira guerra. Tem lugares, né, colocando aí uma ênfase, que eu também vivenciei na prática, segurança pessoal. Tem alguns amigos seguranças pessoais que, quando são abordados por policiais, dependendo de quem o aborda, que aí não é o polícia. O polícia é aquela pessoa íntegra, é a pessoa que também passou por um curso, prestou um concurso, sabe o que é segurança pública, sabe o que é segurança privada.
Então, tem alguns que fazem a abordagem, não é a polícia, é o polícia, que é aquela abordagem truculenta, ignorante, porque, pô, você está armado? Quem é você para estar armado? E quer conduzir para uma delegacia, quer muitas vezes até menosprezar a pessoa. Você é um pelado, você é polícia. Então, até a própria forma de abordagem. Só que a grande maioria, e isso eu te digo com orgulho, meu irmão, né, tem orgulho em ele ser hoje bombeiro militar, tem os amigos militares e civis, com os quais eu já tive a honra e o orgulho de trabalhar. Exemplos aí que nós temos o Savarese, que trabalha conosco ministrando treinamento, nós temos o Totti, nós temos o Felipe. Na época que eu trabalhei na Inforvigil, onde eu tive a honra e o orgulho de ficar por 8 anos, trabalhamos com um profissional como o Calil Castiglione, o tenente hoje, provavelmente capitão ou major Rogério, major Aloísio, que hoje já deve estar numa situação de coronel, pessoas extremamente íntegras, profissionais extremamente maravilhosos, que dá uma honra e um orgulho profundo saber que essas pessoas compõem o quadro da nossa segurança pública, Teanes. E eles também nos honram e nos abrilhantam com o conhecimento dentro do nosso segmento de segurança privada. Então, esse respeito não é a corporação, esse respeito são as pessoas que estão nelas. Alguns mal treinados, não. Alguns que não se deixaram treinar para saber realmente qual é o referencial de conhecimento necessário. Então, minha visão é essa. Não, tá perfeito. Até porque a segurança privada, ela precisa ter um relacionamento constante com a segurança pública. E o contrário também é verdadeiro. Agora, vai depender das pessoas construírem as relações. Não tem mágica nesse negócio. Sim. Porque como é que vai trabalhar sozinho? Não tem como trabalhar sozinho. Tem que criar união. Juntos, né? Hoje tem aí várias hashtags, juntos somos mais fortes, unidos para sempre. Tem que ser assim. E sempre foi assim. Não sei por que de vez em quando tem os atritos, mas que em tese faz parte, mas o gestor de segurança lá do empreendimento tem que criar os caminhos. Por exemplo, participar dos consegues. Os consegues estão aí. As reuniões, inclusive, dos consegues já estão ocorrendo por via remota. Tá certo? Ficou um tempinho parado, mas já está acontecendo via remota. Então, se ele não faz parte, não tem lá, não participa de um grupo de gestores, e, por exemplo, leva a demanda para um consegue, vai ficar difícil da polícia saber o que está acontecendo também naquela região. Então, reclamar é fácil, né? Muitos só reclamam e não tem, na verdade, iniciativas. Então, precisa ter iniciativa, cara. Eu acho que não precisa de uma lei para dizer que tem que trabalhar em conjunto. Falou tudo. Eu entendo que são relações. Uma ênfase em relação a isso, Teanes, que eu vejo bastante, teve até uma situação, né, que assim, todos que me conhecem sabem muito bem, eu sou vigilante. Quem é instrutor aqui, que tem o seu curso de vigilante, não importa hoje se você é diretor, se você é proprietário, se você... Não importa. Você está cadastrado e credenciado na Polícia Federal como vigilante/instrutor. Então, mais importante, ser vigilante. Beleza? Que é o que nós temos. E eu tenho honra de ser vigilante, segurança pessoal, tenho as extensões. E dentro dessa ênfase, o que nós precisamos ver? Teve um comentário uma vez que, Odélio, você é baba-ovo de polícia. Eu falei, mas rapaz, eu não sou, né, baba-ovo de polícia. Eu quero ver o dia que sua família estiver em aperto, você vai chamar o traficante. Eu quero ver o dia que seu filho desaparecer, que você vai chamar o contrabandista. Eu quero ver o dia que alguém roubar o seu carro, enfiar uma arma na sua cara, que você, vai sair correndo e você vai chamar o estelionatário, o ladrão, o latrocida. Porque se um dia você fizer isso e me provar que eles resolveram o seu problema, né? Aí talvez eu até passe a valorizar o ladrão. Mas enquanto eu tenho certeza que se você se vê no desespero, a primeira pessoa que você chama é polícia, socorro, e quando o polícia demora para chegar, que hoje eu vi um comentário aí numa situação do seguinte, roubaram meu carro, chamei uma viatura e até agora não chegou. Talvez ele chegue até meio-dia. Ué.
Mas quando você vai falar do polícia que você não precisa, se o polícia chegar e te abordar, o polícia não tinha que prender ladrão. É igual o vigilante. O vigilante, quando ele está dentro do patrimônio, que a pessoa se vê no desespero, é seu guarda. Ô, seu guarda, pelo amor de Deus, me ajuda. CPTM, é uma realidade. Ah, o seu guarda me ajudou, seu guarda, fulano desmaiou, seu guarda, a pessoa está passando mal. Teve, inclusive, o ano passado, no final do ano, uma situação com o pessoal da Power, na estação Suzano, que evitaram um suicídio. Rapaz, eu não vi isso em canal absolutamente nenhum, não menosprezando nenhum deles. Só que o pessoal não consegue entender que o vigilante, como o polícia, eles são extremamente valorizados no seu desespero. Só que a hora que você está bem, é igual o anjo da guarda, né? Colocando nesses termos. Opa, eu vivo minha vida, sou ateu, graças a Deus. A hora que o bicho pegar, valei-me minha Nossa Senhora, Deus me ajuda. Opa, É assim. então quer dizer, aí fica fácil. O polícia não presta quando ele cobra você se você está dentro do erro. O traficante não é bom. Não, mas o cara não fez nada comigo. Não, ele só vicia o seu filho passa a levar tudo que tem dentro da sua casa, o seu filho passa a se corromper. Mas tudo bem. Não é o caso de se morar numa comunidade. O caso é, quais são os seus conceitos pessoais? Porque hoje é uma inversão de valores muito grande. Hoje, ser honesto é burrice. Entendeu? Hoje, quando eu vejo, me perdoe todos que estão me assistindo, mas já me conhecem. Quando eu vejo hoje um vigilante comentando comigo dentro de uma sala de aula, pô, eu tô no postinho de Z, é um postinho suave. Eu vou lá para dormir, trabalho em 3. Me perdoa, meu irmão, tu é burro. Você sai da sua casa, deixa a sua esposa, se atém, deixa a sua família dormindo, sozinho, tá ali a caminha, né? Não tá tão quente por falta da sua presença, você coloca um uniforme, coloca uma ferramenta na cintura e você vai dormir porque você é inteligente. Não diz a própria Bíblia? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas não diz também lá em Mateus 26, vigiai e orai para não cair em tentação? O teu espírito está pronto, mas tua carne é fraca. Você prefere fazer o que você tem vontade no seu corpo do que aquilo que você foi treinado, pagou de um dinheiro que você não tinha para aprender, ficou desesperado para conseguir um emprego, consegue um emprego, você acha que nesse emprego você está lá para dormir? Porque o empresário é burro. Ele paga o seu salário para te colocar num lugar que não tem perigo nenhum e você é inteligente porque você está recebendo para ir para um lugar que não tem perigo, mas precisa de um vigilante. Mas você vai lá para dormir porque o empresário ele é tonto. Porque é aquela história. Eu trabalho muito pelo pouco que eu recebo. Mas, irmão, foi você que optou por isso. Foi você que fez o curso. Foi você que deixou a sua família muitas vezes para estar trabalho o dia inteiro. À noite você vai fazer um curso, junta um dinheiro que você não tem, deixa dinheiro em casa muitas vezes para a esposa comprar alguma coisa para os filhos, isso quando não é a esposa que está fazendo o curso. E aí você consegue um emprego ralado para me dizer que você é inteligente para ir dormir no seu posto de serviço? Então, quer dizer, o parâmetro de honestidade é um negócio meio relativo, né? Então, minha opinião. Perdão se eu ofendi alguém. Faz sentido. Eu lembro que sala de aula, muitas das vezes a gente pergunta pro vigilante, cara, qual que é a companhia da polícia? De onde você mora? Puta merda. Eu falo, então tá bom. Onde você mora eu sei que é mais difícil, que você fica pouco tempo. E no trabalho, qual que é? Vai pedir apoio pra quem? Aí você tá louco, instrutor. Isso não me interessa, instrutor. Maria do céu. Então, quer dizer, realmente falta, né, nesse caminho de integrar, o próprio vigilante conhecer. Muitas das vezes ele só tem lá na portaria ali só um 90 mesmo, né, não tem telefone da companhia, do batalhão. Não, ele não está preocupado com isso. E também o responsável por ele não alimenta essas informações, né? Que poderia ser uma forma também de fazer. Legal. Tem uma perguntinha aqui do Douglas Carreteiro. Obrigado, Douglas. O senhor não acha que os profissionais de segurança não começarem a se especializar, tendo uma melhor capacitação, principalmente na língua portuguesa, que vai perder para a tecnologia, inteligência artificial? É Douglas, né? Isso. Olha, é assim, Teanes. Na realidade, hoje, quando nós paramos para pensar a nível de
coeficiente de inteligência e o QI, né? O coeficiente emocional. É necessário, sabe? É necessário. Porém, vamos voltar lá nos primórdios. Quem começou a nossa atividade? Porque hoje nós vemos aí, né? Muita gente chega agora, nível superior, é algo que também eu fico até meio constrangido. Estava conversando com um amigo, Pereira, que hoje está lá no grupo Haganá. Nós trabalhamos um bom tempo no grupo Estrela Azul. Que assim, hoje eu estive numa universidade fazendo curso de gestão e por motivos pessoais eu acabei trancando a matrícula, gestão de segurança privada. E eu vejo hoje assim, vem muita gente que não tem nada a ver com a área de segurança privada. Aí você entra numa faculdade, né, eu sou formado, graças a Deus, na Senador Flá, me formei há quase 15 anos atrás, 20 anos atrás, 95, misericórdia, faz tempo pra caramba. Então é assim, eu já via na faculdade, a molecada chega lá, senta, tá mascando chiclete, o professor tá falando, tá um batendo papo com o outro, o professor chama a atenção, o cara, pô, mano, você tem que dar a sua aula, você não tá aqui para me chamar a atenção, entendeu? Então, você dá aula em faculdade, eu fui convidado, é algo que eu não quero, né, não menosprezando de forma alguma. Então, às vezes, você tá ali, o cara tá comprando, não tá preocupado em aprender e, né, porra, ele se formou, pega aquilo que determina hoje a Polícia Federal, o cara saiu da faculdade hoje, pegou ali a declaração, entrou na Polícia Federal, ele é credenciado em 20 matérias. Aí você pega esse cara, fala com ele, vamos dar uma aula de gerenciamento de crise. Ah, não, tudo bem. Ele vai lá, ele pega a matéria que ele pegou do professor dele, coloca lá, e se ele não tiver uma televisão, não tem matéria. Eu fiz, na época, né? Você sabe, foi até criado aí pelo seu Alberto, que está nos acompanhando. Em 2007, eu fui entrar na Inforvigil e ele me colocou com o Clóvis, doutor Antônio Clóvis de Mello, um profissional maravilhoso. Rapaz, imagina você dar 2 horas aula para o senhor Antônio Clóvis de Mello, Dias de Mello. E eu sentado lá com ele, dando 2 horas de aula das matérias, né, que eu iria ministrar. Eu falei, rapaz, e no dia da entrevista primária, você ministra que matéria? Eu e o Ada, José Oada Cândido. E não me fala que você ministra todas, que eu sei que é mentira. Eita peste. E, rapaz, se você entrasse na sala do seu Alberto, devia ter uns 30 certificados. Só para dizer, se você chegou querendo me contar alguma história, não vem contar não, que aqui atrás eu tenho história para te contar. Aí eu falei, né? Falei, chefe, a gente conhece um pouco de noções de segurança eletrônica, né? Um pouco de criminalística e um pouco de vigilância. Mas também eu ministro segurança pessoal. Ah, tá bom, então monta aí uma aula de 2 horas que você vai ministrar ela para o Clóvis. Tá bom. E não tinha esse negócio de televisão, de data show, né? É isso não, é ó. Mas enfim. Aí eu comecei a fazer isso, né? Até por orientação do seu Alberto, na Defense, instrutor, antes de entrar em sala de aula, tinha que passar pelo meu crivo. Ah, sou melhor que alguém? Não, mas a gente vem de uma experiência. E eu sinto orgulho de ser vigilante, eu não quero que o cara fale para mim para me convencer como gerente. Eu quero que ele fale para mim aquilo que ele vai falar para o vigilante. Eu não quero que ele trate o meu vigilante. Eu quero que ele pegue aquele cidadão que resolveu fazer um curso de vigilante, que vai pagar o salário desse instrutor, que quem paga ele não é a escola. A escola não é fábrica de dinheiro. Tanto é que alguns amigos aí que eu tive o orgulho de ter sentado comigo sabem que a última frase que tem nas apostilas que nós criamos no curso de instrutor é: instrutor, tenha isso na sua mente. A escola sem você é a escola. A escola sem o aluno não existe. Então, o mais importante dentro da escola é o aluno. E aí, peguei, né, um desses instrutores, muito gente boa como pessoa, só que eu não quero saber do carinho, da amizade que eu tenho por ele. Eu quero saber do que ele vai fazer lá dentro. E quando ele faz alguma coisa dentro da sala de aula, é o meu nome, é o nome da escola, é o nome da segurança privada que está girando nessa situação. E esse instrutor me vira, né, começou a dar, entre aspas, né, a apresentar a aula de uso progressivo da força. Quais são os princípios básicos para o uso da força? Legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência.
está lá, bonitinho, tudo bonitinho, e depois o outro slide estava explicando o que era. Eu fui lá e tirei a tomada da televisão e fechei o computador. Eu falei, agora pode continuar. Não, mas peraí, onde é que eu vou ler? Eu falei, mas rapaz, se acabar a força na escola, nós vamos ser obrigados a cancelar a aula porque você não tem nada de conteúdo, você tem tudo no computador. Se for para ler matéria, eu pego e dou uma apostila para o aluno, não preciso do aluno aqui, crio o curso EAD. Se você não tem capacidade para transmitir a informação, saber fazer o paralelo do que é, o que são esses 4 elementos essenciais para usar a força com base no que determina o Código de Conduta ao encarregado da aplicação da Lei 3469, de 19 de dezembro de 79 da ONU, você não tem capacidade de assumir uma sala de aula. E não é menosprezando, Teanes, você sabe o que eu quero dizer. Você entendeu? Decorar matéria para ir lá e ficar ditando matéria e lendo matéria, eu não preciso de um professor. Então, quando nós falamos desse conceito, o vigilante tinha que ter mais conhecimento. O vigilante, ele vai buscar o desenvolvimento dele quando ele vê quem está lá na frente que não tem uma matéria decorada. Quem está lá na frente não pega um caderno que as folhas estão coladas. O cara tem um caderno da formação dele. Eu me lembro quando estava na live, tanto, se eu não me engano, foi você, o Lopes e o Ricardo, falando a respeito dessa condição de instrutores. Instrutor que vem formado lá de 1900 e bolinha, ele não se especializa, não busca o desenvolvimento, não busca o conhecimento. Só que ele chega para o vigilante, ele repete a mesma frase do mesmo jeito há 30 anos. O exemplo dele é o mesmo. É isso aí. Até um aluno olha para o outro e fala, agora você vai ver que ele vai dar o exemplo lá do... Odélio, e é interessante nessa linha, porque, especialmente reciclagem, descredibiliza. Porque quando o cara fala que vai para reciclar, ele fala, mas para quê? Para ouvir a mesma história? O cara já sabe da historinha. Quando fala academia, quando fala... pelo amor de Deus, cara, não tem nada novo. Não tem nada novo. Graças a Deus, não sei se você lembrou bem, aí na Modos existe uma cobrança grande justamente para ter cases atuais, que é o que vai trazer um contexto real, cara. Porque ficar falando, repetindo sempre a mesma piada. Cara, eu lembro, eu não sei em qual escola, a gente tinha uma regra, todo ano você tinha que trocar aquele conjunto de material, para não ficar repetindo. Então, lógico, você tem alguns slides lá que usa básico, né, que não muda. Não tem como mudar. Mas cases novos, precisa. Sim. Não tem outro jeito. Cara, é assim, ó, nós já estamos em 21h36, tá certo? Estamos com uma audiência de 27 pessoas, chega a um pico de 35, 27 agora, e passamos já do nosso tempo, e eu tenho pelo menos 10 perguntas. Então, vamos combinar para ver se a gente consegue atender todos, assim, é pai bola, vamos ver se a gente consegue responder um bocado delas. Primeira coisa, vigilante, pode comprar o que quiser para usar no posto? Não. O que se determina é assim, o que a gente vê muito hoje é o vigilante que resolve ir lá comprar uma faca porque ele acha bonito comprar faca tática, ele compra. A faca, na realidade, não tem nenhuma lei que a proíba, né, que seria a arma branca. E nós temos a condição da arma branca, ainda se fala muito, mas não tem aquela faca de 10 polegadas, disso, daquilo, não. Isso aí foi um decreto que foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1935, mas ele também já foi revogado lá em 1941. Então, isso não existe. Não existe nenhuma lei que estabeleça a portabilidade ou não da arma branca. Isso se refere à lei número 9.437, de fevereiro de 1997, no artigo 10º, que foi o primeiro regulamento da portabilidade legal da arma de fogo. Então, ali já deixa claro isso daí. O tipo do uniforme. Estabelece o artigo 149 que o uniforme tem que ser dado pela empresa, e esse uniforme ele tem que ser aprovado pela Polícia Federal. Então, essa aprovação da Polícia Federal tem que ser o modelo do uniforme, tem que se mandar lá o memorial descritivo desse uniforme, foto tamanho 9x15, 9x15 de frente, perfis e costas do vigilante, com todos os detalhes desse uniforme. Aí nós temos o vigilante que corre ali na Tiradentes e resolve comprar um fiel retrátil, né? Como ele vê lá na polícia, e como não pedem, ou até mesmo com a CNV, ele vai lá e compra. Porém, o fiel, ele também está estabelecido na letra A do artigo 49, no seu parágrafo 149, no parágrafo 1º, cordão com apito. Então, tem que ser o modelo da empresa. Ele não pode comprar o dele.
O uniforme com todos os seus parâmetros estão lá. Hoje, quando chega a Polícia Federal para fazer uma fiscalização, ele chega com o modelo do uniforme se ele vai fiscalizar a empresa. Ele tem o modelo do uniforme. O vigilante resolveu tirar a cobertura porque ele passou um gelzinho. Altera o modelo do uniforme. Com base no inciso 4º do artigo 169, a multa por alterar o modelo do uniforme sem autorização da Polícia Federal é de 500 a 1.250 o FIR. Não pode. Quando se fala na arma de fogo, eu resolvi comprar minha munição porque eu não confio na munição da empresa. Entra no artigo 14 e 10.826. Se está indo para o local, ele entra no artigo 14, 2 a 4 anos pelo porte ilegal. Se é a arma de fogo, ele entra também. Se é pego em serviço, precisa combater e acontece a situação, ele já é refutado ao artigo 20º do Estatuto de Desarmamento, já é de 3 a 6 anos de reclusão. Além do que, a empresa também vai responder por isso, pagando fiduciariamente. Então, ele não pode fazer isso. E spray pimenta, gás ultravioleta, algema. O povo gosta dessas coisas, cara. Pode ou não pode? É complicado. É assim, o que determina hoje a relação do uso, né, dos equipamentos não letais, nós temos esse início com o artigo 117 da Portaria 387, 28 de agosto de 2006, que autoriza o vigilante, né, as empresas de segurança privada a utilizarem as armas não letais. Hoje nós temos essa referência no artigo no artigo 114, parágrafo 9, com ênfase no parágrafo 10º, que determina vigilante de patrimônio e vigilante de segurança pessoal, com a pistola de eletrochoque, de contato direto, lançamento de dardos, e o gás, né, ou spray lacrimogêneo, em solução líquida, gel ou espuma, com até 10 metros. Porém, no parágrafo 3º do artigo 115, determina que, para ser fornecido, a empresa deverá ter o treinamento adequado desse vigilante, que, com base no que determina o artigo 156, é o curso de extensão em armas não letais feito por entidade devidamente autorizada. Muito bom. Outra perguntinha é o seguinte, cadê aqui? Legal. Reciclagem e validade do colete. Quem é responsável por isso? É o vigilante, a empresa, é o cliente, ninguém? Olha, essa condição da validade do colete à prova de balas, nós temos o colete hoje obrigatório para o vigilante, não pela Polícia Federal. A Polícia Federal, ela entra na ênfase do parágrafo 7º do artigo 114, determinando obrigatoriedade para o transporte de valores. E as demais poderão fornecer, desde que atendam às determinações do Exército. As determinações do Exército nos parâmetros do uso do colete estão na portaria DELOG número 18, de 7 de dezembro de 2006, no artigo 21, autorizando as empresas a adquirirem diretamente do fabricante, e no artigo 23, qualquer cidadão a adquirir do comércio autorizado. No artigo 108, determina que os bancos somente poderão trabalhar com o vigilante uniformizado com colete à prova de balas e armado. No artigo 111, determina que, por ocasião da vistoria, poderá ser determinado que o banco trabalhe com vigilante uniformizado, armado com colete à prova de balas no autoatendimento. Então, para a Polícia Federal é só isso. Só que com relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, portaria 191 de 4 de dezembro de 2006, no artigo 1º, o colete à prova de balas virou EPI, que se é EPI, uso obrigatório por parte do vigilante que trabalha armado. O colete ele tem que estar com a sua validade colocada nos painéis balísticos, tanto na frente quanto nas costas. Estabelece a portaria 3233 que os coletes devem ser trocados 30 dias antes do vencimento. Então, para o vigilante, minha reciclagem vai vencer, problema da empresa. O meu colete está vencendo, problema da empresa. Se a Polícia Federal chegar, a empresa vai se ferrar. Vai não. O inciso 5º do artigo 164 determina que é obrigação do vigilante informar ao seu superior hierárquico todas as irregularidades do posto e as ocorrências, em especial com a arma, com a munição e com o colete à prova de balas. Então, é missão do vigilante fazer o relatório. Mas lá não estabelece relatório. Lógico que estabelece. Os anexos da portaria 3233 estabelecem, inclusive, na matéria de vigilância e na matéria de criminalística, livre de ocorrência e relatório, com o treinamento prático do vigilante. É esse relatório que se refere à portaria. E até uma orientação, né? Eu tenho para mim, Odélio José de Almeida, que o relatório de um vigilante tem que ser feito em 3 vias. Uma via
fica para ele como seu recibo, a qual o supervisor tem que carimbar, assinar e colocar a data e o horário de recepção. 2 vias vão para a empresa para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação àquela situação. Muito bom, Adélio. Existem alguns mitos na nossa área. Uma delas é que somente a Polícia Federal pode abordar um vigilante. É isso mesmo? Não. Essa situação ela acontece por força do artigo 32 do decreto 1592, né, e do artigo 16 da lei número 9017. A Polícia Federal, o objetivo dela, fiscalizar, controlar, regulamentar toda a atividade de segurança privada. Então essa fiscalização ela vai ser feita nas empresas e nos bancos, pelo menos uma vez por ano, para que elas possam estar realmente autorizadas. A abordagem do vigilante, seja ele de patrimônio, transporte, escolta, segurança pessoal, ela será feita pelo policial militar, será feita pelo guarda municipal, será feita pelo policial civil na situação da suspeitabilidade. Por quê? A manutenção da ordem pública e a segurança e a manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio é feita pelas polícias. No âmbito estadual, Polícia Militar, Polícia Civil. A Polícia Militar, pelo que determina o seu inciso 5º do artigo 144, preventiva ou ostensiva. Então, durante uma ronda, viu o vigilante está dentro ou fora do posto de serviço, viu a suspeitabilidade. Na condição de flagrante, é fazer a revista no vigilante, é abordar o vigilante, solicitar a documentação do vigilante. E aí entra aquela outra ênfase. O vigilante precisou combater, precisou reagir. Pegar novamente o segurança pessoal como exemplo. Ele vai estar dentro da legalidade. Artigo 23, excludente de licitude, com base no seu inciso 2º, legítima defesa, com base na sua letra C, que está determinando o exercício regular da profissão, ou, no caso VSPP, função. Nessa condição, para que seja realmente legal, como base no artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, utilizando moderadamente os meios necessários, repele a agressão injusta, atual iminente, a direito seu de outrem. Nessa condição de legítima defesa, significa dentro dos parâmetros da lei. Para estar dentro dos parâmetros da lei, atender ao que dispõe o artigo 16 da Lei 7.102. Dentro dos limites da lei, é o que dispõe hoje o artigo 164, que são as obrigações do vigilante. O vigilante deve estar uniformizado quando em serviço, uniforme completo e adequado, que é autorizado pela Polícia Federal, com base no inciso 2º do artigo 64. O vigilante deve desempenhar sua atividade com urbanidade, probidade e denodo, garantindo e respeitando a dignidade da pessoa humana. O vigilante ele deve ter em mente que a portabilidade da arma de fogo somente será feita em serviço. Quando nós vamos para o artigo 114, no seu caput, já determina que as armas a serem utilizadas deverão ser de propriedade e responsabilidade das empresas. No parágrafo 3º, que trata da portabilidade do vigilante de segurança pessoal, pistola 380, 765, 32 ou 38. Nós vamos para o artigo 7º da Lei 10.826. As armas a serem utilizadas pelos integrantes pelos empregados das empresas de segurança privada e transporte de valores deverão ser de propriedade, responsabilidade, conservação e guarda das empresas nas quais se vincularem. Eu até gostaria de fazer uma ressalva, Teanes, né? E se alguém que tem aí até essa condição de uma proposta de lei, no artigo 7º da Lei 10.826 está estabelecendo que o certificado de registro e o porte de arma deverá ser em nome da empresa, e a autorização de porte em nome da empresa. Esse documento não existe. O porte ele é funcional do vigilante. O que garante ao vigilante o porte de armas? O registro, que é o vínculo empregatício com empresa orgânica ou empresa especializada, atender ao dispositivo que está no artigo 16, e a portabilidade. Inciso 2º do artigo 19 da Lei 7.102, de junho de 83. Inciso 2º do artigo 17 do Decreto-Lei 89.056, de 1983. O inciso 8º, artigo 6º da Lei 10.826, 22 de dezembro de 2003. Inciso 2º, lá do artigo 163 da Portaria 3.233. Então, o que garante o porte ao vigilante é a condição estabelecida em lei. O porte é do vigilante, o porte é pessoal, não é o porte da empresa.
né? E tem, infelizmente, essa ressalvinha lá no caput do artigo 7º, né? A autorização de porte em nome da empresa. E esse documento não existe. Muito bom. Clodoaldo pergunta, sobre sua visão, qual a sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado pelo vigilante juntos ao tomador? Tênis, essa qualidade ela vai demandar, primeiro, uma boa formação com escolas sérias, treinando o vigilante de uma forma séria, o instrutor que está ali na frente, não só pelo credenciamento pela Polícia Federal, mas também por aquela situação de, né, você fazer aquilo que você sabe que é necessário, porém, eu vou usar o meu termo, amando aquilo que você faz. Você entendeu? Se você está transmitindo informação, né, como diz lá em Provérbios 1, busque o conhecimento, adquira o conhecimento do teu pai e tua mãe, vai ser uma coroa na tua cabeça, uma diadema no teu pescoço. Lá também em Provérbios 1, 7, se eu não me engano. Só não usa o conhecimento o tolo. Então o conhecimento ele é uma diadema. Então, use o conhecimento. Faz do conhecimento a sua arma fundamental. Agora, quando esse vigilante chega num cliente, respondendo à pergunta direta do meu amigo, chega no cliente o que está estabelecido como critério para o trabalho do vigilante. O vigilante ele vai tomar conta dessa portaria, fazer todo o procedimento de controle de acesso. Opa, show de bola. Artigo 2º da Lei 8.078 de 1997, que é o Código de Defesa do Consumidor. Lá está determinando, né, o que é a relação da prestação de serviço do tomador e do fornecedor. Só que ali tem que ser atendida a necessidade do cliente. O que é a necessidade do cliente? O que é a necessidade do tomador de serviço? Aquilo que está estabelecido em contrato. Ele já previu isso, ele está pagando por isso. Só que é assim, olha, não pode entrar pessoas que, né, estejam de salto alto. O vigilante vai passar a fazer o quê? Uma triagem. Olha, senhor, senhora, não pode entrar porque está de salto alto. Agora, qual o limite desse salto? 13 centímetros. O senhor está com um salto de 13 centímetros, o senhor não pode entrar, a senhora não pode entrar. Ali nos primeiros dias fica lindo. Só que aí chega o primo do dono da empresa. Ah, não, ele é meu primo, ele pode entrar de salto alto. O primo do dono da empresa está com um conhecido dele. Ah, não, esse também pode entrar de salto alto. Peraí. Então você está cobrando do vigilante que ele tenha um procedimento padrão, ou você está cobrando do vigilante que ele faça e satisfaça a sua vontade? Porque a maioria de nós, infelizmente, levamos muito a termos a nossa vontade, e não a necessidade. A necessidade de um vigilante é ter o seu patrimônio e a sua vida protegida. A vontade de ter um vigilante é ter um capacho que você manda fazer, desfazer do jeito que você quer, e não aquilo para que ele foi realmente treinado. É o que nós ouvimos muito. Inclusive, as empresas prestadoras de serviço têm um desespero. Fecha-se o contrato numa situação, porém, o que acontece na prática é algo completamente diferente. Então, a empresa, vou pegar a Comando G8, por exemplo, ela fecha um contrato para prestação de serviço numa indústria. Não pode entrar nada sem nota fiscal. Opa, mas isso aqui tem que entrar porque é um quebra-galho, é isso e aquilo. O quebra-galho hoje, né, a regra quebrada, ela vai gerar um conflito. Agora, qual é a necessidade de se quebrar essa regra? Olha, a linha de montagem está parando, eu preciso desse produto. Faz um relatório e vamos liberar a entrada desse produto. Ah, não, é que, olha, o gerente está precisando, porque amanhã ele vai ter que ver esse produto para ver se põe na linha de montagem. Peraí, é a vontade de alguém que manda. Então, ali eu não estou trabalhando para uma empresa, estou trabalhando pela vontade de um gerente. Então, aí é onde você entra em choque com aquilo que o vigilante tem que fazer ou não tem que fazer. E é o que nós mais vemos e ouvimos, né? Ô, instrutor, é muito bonito isso que vocês falam para nós aqui na empresa. É bacana, tá tudo aí bonitinho, tá tudo no quadro, vocês colocam aí, mas vai fazer isso lá no cliente. Vai parar ali a secretária do cliente que está entrando por uma portaria que é proibido entrar a pé. Vai parar a secretária do cliente se essa secretária deixou o carro dela mal estacionado ou estacionado numa vaga que é proibido. Vai para um shopping lá onde tem as docas que é proibido deixar o carro do cara que tem a loja lá dentro. O cara vai e quer dar pelé no vigilante, o cara tá pouco se lixando, larga o carro lá e o vigilante que se vire depois. Então, nosso mundo é esse, né? É um mundo onde querem a coisa muito bonita para os outros, mas, né, não querem para si. Muito bom.
A questão das exceções, né? Tratar as exceções. Muito bom. E o Alberto está dizendo, cara, um prazer estar com a gente, legal, tá com saudade do país dele, em breve. Imagino, rapaz. E Saudade aí muito temos grande um também. apoio e salário digno da profissão da área de vigilante. Cara, tem muitos comentários nessa linha, alguns estão questionando a qualidade dos cursos, outros preocupados com como fiscalizar, só que a gente já está avançando aqui para quase 6 minutos para as 10 horas da noite. Teane, só uma ênfase pequenininha Pois dessa não. condição. Eu vejo, principalmente, me desculpem, os empresários cobrando sobre qualidade de curso. Mas você é gestor, eu já fui gestor, já fui gerente de academia. Rapaz, quando você senta na mesa para negociar com ele, você quer realmente um treinamento de qualidade, você tem que pagar. Agora, o cara me quer, ele quer, vou te colocar de exemplo, pela admiração e respeito que eu tenho por você, ele quer um Teanes, que é o gerente da Comando G8, que é um professor universitário, que tem ênfases com certificações nacionais e internacionais, ele quer que você treine o homem dele. Mas peraí, quanto você cobra pelo treinamento, Teanes? Não, peraí, agora nós vamos ter que conversar. Porque ela fala que o cara tem que ter quarta série. O cara quer contratar alguém de quarta série, ser treinado por alguém com nível superior, especializadíssimo no negócio, mas ele não quer pagar. Então, quer dizer, ele quer que o vigilante dele seja bem treinado. Ele quer que o cliente para quem ele vai vender esse vigilante pague o valor que ele acredita que o vigilante tem. Mas agora, para treinar esse vigilante, para mandar esse vigilante para uma academia, ele não quer. Pagar o valor, ele não quer. Eu tenho amigos, né? E até me perdoe que eu sei que talvez alguns deles estejam ouvindo aí. Pô, não dá para fazer um desconto nesse curso? Pô, mas não dá para diminuir um pouquinho? Pô, tá muito salgado. Então, peraí, pô, nós vamos diminuir um pouquinho. Ao invés de eu colocar aqui o professor Teanes, eu vou colocar o Zé dos Coquinhos, né? Que, porra, tem lá a quarta série primária, mas o cara é vigilante há 20 anos. Não, mas peraí, pô. Você vai me colocar o cara é vigilante, vai ensinar o quê pro vigilante? Eu sou vigilante, o Teanes é vigilante. Só que nós investimos na nossa carreira. Só que ele não entende isso. Ele não entende que o conhecimento não vem de graça. O conhecimento para o homem dele, o treinamento para ser bom, ele também tem que pagar por esse treinamento. Eu dou graças a Deus, valorizar quem me treina. E eu, quando estou aí sentado como aluno, eu faço questão de quem está na minha frente saber o que fazer. Tanto é que o Magno hoje lembrou o negócio. Odélio, eu vou estar lá na live. E ó, né? Que nem o seu Alberto lá com o meu apelido, né, seu Alberto? Dedinho do capeta. Não me interessa quem está na minha frente. Se você se propôs a me ensinar alguma coisa e eu sentei na sua frente e estou te dando algo que é mais importante da minha vida do que o valor, que é o meu tempo, você tem que ter algo para me oferecer. Você me deu, né? Ó, vai ter um curso de graça. Opa, beleza, mas nesse curso você não vai precisar... Não, peraí. O curso é gratuito? Então eu me dispus a fazer esse curso. Eu estou te dando a coisa mais preciosa, que é o meu tempo. Eu vou te dar atenção, então eu quero que o que você tem a me passar tenha conteúdo. Só que é aquela história, peraí, eu estou vendendo, eu preciso. Então, se eu estou vendendo o meu conhecimento para você, você não vai precisar tomar tiro, você não vai precisar tomar porrada, você não vai precisar passar a noite acordado, você não vai precisar tomar chuva, você não vai precisar rastejar na lama. Eu vou te ensinar sentado numa sala com ar-condicionado e com televisão. Opa, então você vai ter que pagar caro. Mas como você não vê o que é, você não quantifica o conhecimento, você não quer pagar pelo conhecimento. Então, todos querem bem, querem treinar bem, mas não querem pagar por isso. E aí querem um treinamento de altíssima qualidade, um profissional de altíssima performance, mas pagando o quê? Né? Querem que você faça um curso de 12 horas online, pagando R$ 1.200, que o cara tira em 10 pessoas que comprou. Por que ele não cria vergonha para ter um profissional com seu gabarito e ele pagando o que você merece? 4, 5 mil reais para você fazer essa plataforma para ele. Que a plataforma você vai fazer uma vez. 12 horas? Não, o curso de 12 horas você vai ficar quanto? Uma semana ou mais. Além das pesquisas, programações, ver o que você vai colocar para saber qual público você vai atender. Ele quer alta performance. Para ele ganhar muito? Mas peraí. Vamos e venhamos. Né? É isso mesmo.
Diz lá em Mateus, deixa muito claro. E o dono de um campo saiu a semear o seu campo. Sementes caíram em solo duro, sementes caíram em solo raso, sementes caíram e o inimigo veio e jogou cardo. Porém, teve aquela que caiu em solo bom, que deu 30, 60, 100 vezes mais. A semente boa é aquela que é bem cuidada, porque se deixar no campo ela vai morrer. E cuidar bem, o que é? Você quer um homem bem treinado? Coloque ele no lugar onde ele será bem treinado, mas pague o valor daquele lugar onde ele está indo. É a minha visão. Verdade. Rapaz, chegou uma pergunta para mim, que legal. O Alan está perguntando se eu trabalho na G8. O Alan, eu trabalho na G8, estou como gerente de projetos, né, como gerente de projetos e não estou mais no operacional, tá? Já estive por lá, mas hoje não. Bom, aqui, Suzete, a realidade aqui eles se visam lucro e na qualidade de treinamento. Bem, minha doutora? Muito bem, cara. Que show, hein? E olha, 29 pessoas ainda, hein? 22 horas, cara. Já é 22 horas. Ih, rapaz, tem que dormir. É verdade. Vamos falar da reciclagem vencida, que as empresas demoram para mandar os vigilantes fazerem. Meu Deus, isso não acontece, gente. Bom, pelo menos na Modus, eu tenho visto, pelo menos antes aí da pandemia, vinha muita gente adiantada, né, Odélio? Adiantado, 6 meses, 4 meses. Eu tenho visto as empresas com bastante preocupação, agora que a pandemia deu uma atrapalhada. Tiane, só um adendozinho rápido isso aí, nessa condição. Às vezes nós paramos para analisar um vigilante, uma condição. A empresa não é isso. Quantos funcionários a Comando G8 tem, Tiane? 9 mil. 9 mil funcionários. Eu, quando entrei na Estrela Azul, em 99, como instrutor, nós tínhamos lá em torno de 23 mil funcionários. Eu tive um vigilante, que é um amigo, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele, o Antônio Carlos, o Tuca. Já estava na Estrela Azul na época há mais de 25, 26, quase 30 anos já. Faltavam uns 2 anos só para ele se aposentar. O Antônio Carlos, nesse período que ele ficou na empresa, o RE dele trocou 6 vezes. Ele estava há 8 anos sem fazer reciclagem. Por quê? É humanamente possível você ter alguém que cuide da reciclagem dos seus 9 mil funcionários sem deixar um fugir? Não dá. E o sistema, ele trabalha com número. O sistema, ele você mudou o número, automaticamente todas as informações mudam. Hoje nós temos aí o privilégio de um HK, onde ele te dá esses parâmetros. Mas se você mudar uma informação de um RE de um vigilante, acabou essa informação. O sistema se perde. Então, muitas vezes, a empresa não faz, a empresa não isso, a empresa não aquilo. Mas, peraí, vamos parar um pouquinho para pensar que a empresa não é uma pessoa. A pessoa vê o problema dela, mas ela não consegue entender que o dono de uma empresa ele tem que ver o problema de todo o conjunto que está ali. Porque eu pedi R$1.000 emprestado para a empresa não me deu, que a empresa não me valoriza, que eu já estou há 10 anos, nunca cheguei atrasado, nunca dei atestado. É sua obrigação. A empresa não tem que te dar R$1.000, ela não tem que te dar R$500, não tem que te dar R$100. É aquilo que foi combinado, sabe? Eu busco muito exemplo bíblico. Então, o dono de um campo saiu pela manhã, mandou um cara trabalhar por um talento, ao meio-dia pegou outro por um talento e à tarde pegou outro por um talento. Esse que trabalhou 1 hora acreditou que ia receber menos e o que começou logo de manhã ia receber mais porque trabalhou mais. Não, todos iguais. Não foi isso que foi combinado. Não é porque eu combinei, você tem uma expectativa que eu vou te dar mais. Você criou essa expectativa, não foi o que nós combinamos. Então eu vejo muitas vezes isso. Porque a empresa não me valoriza. Peraí, meu irmão, você está pensando você, a sua necessidade. O dono de uma empresa tem que pensar na necessidade de quem? Dos funcionários, da família dos funcionários. Então nós temos que sempre pensar os dois lados da moeda, não adianta pensar o eu. É muito egoísmo. Eu preciso, eu quero, porque eu me dou, eu me faço, eu me aquilo. É porque o gerente tem que me ver. Não, o gerente não vê você. O gerente vê um conjunto completo. E se um fiapinho ficar para fora, ele se perde nesse conjunto e o conjunto pode arrebentar por um parafuso que caiu no meio de uma engrenagem. É bem complicado. As variáveis são muitas. O Alan falou que é vigilante da G8, está com a reciclagem vencida e ninguém deu resposta. Na verdade...
Ele fez. E aí, deixa, Teanes, como ele vai falar dentro de uma ênfase onde você lá é o profissional, né? Você não é o caso aqui, mas eu vou falar. Como eu havia dito, tem que ser feito o relatório por ele, pelo Alan, e você está aí, meu amigo, meu aluno. Então, você faça o relatório em 3 vias. 2 vias você entrega para o seu supervisor e uma via é o seu recibo. Caso dê algum problema, quem vai responder é a empresa. E a empresa paga para o seu supervisor, inspetor, conforme o nome que ela dê, para ele buscar essas informações com você. Ele pegou essa informação, levou para a empresa e não adianta alegar ignorância. Por quê? Lá na parte de baixo, quando você termina o artigo 164, no inciso 5º, é obrigação do vigilante informar a seu superior qualquer irregularidade vista no posto. Porém, lá deixa muito claro, não se eximindo a empresa da sua responsabilidade de fiscalização. Então, faz o relatório, manda para o supervisor, esse supervisor que corre atrás disso daí junto à empresa. Ele responde? Não, ele vai levar a informação para que alguém possa programar. Então, dá-se aquela responsabilidade, eu quero para ontem. Você não dá a sua condição de trabalho para ontem. Você fica sempre esperando. Se valer a pena, eu faço. Se não valer, eu não faço. É meio complicado. São muitas... Bom, vamos lá. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Olha, rapaz, pergunta, acho que acabou, hein? Mas são 22h05, cara, 22h05, audiência lá em cima, muito legal, muito legal, muito legal. Obrigado, interessante. Gente. Pessoal, assim, a próxima live é dia 3/7, tá, 16 horas, depois teremos outra dia 6/7, às 20h30. E assim, a cada live a gente vai, na medida possível, anunciando as próximas. Temos que encerrar, gente. Não dá. Ô, Teanes, posso dar uma opinião? Pode, lógico. Na live, minha opinião. Na live, aqui o encerramento, sem, de forma alguma, desmerecer quem você está aqui nesse nosso bate-papo. Você já poderia falar quem é a pessoa que virá na próxima e o assunto da próxima live. Então, porque fica no canal, inclusive já está no canal, viu, Odélio? Quem se inscreve no canal recebe notificação da próxima live. Entendi. E quando entra no canal, já está lá, toda a programação. Aqui eu só adianto para a gente não perder o brilho de quem está falando. Então eu não fico explicando quem vai falar do tema. Tem que priorizar você, cara. Hoje é você. Legal. Hoje é você. Tá certo? Eu tava nervoso, cara. Passou, né? Acabou, né? Não, geralmente, quando vem a primeira pergunta, aí a coisa fica tranquila. É verdade. Então, pessoal, é assim, ó, vocês estão nos ouvindo. Vai ficar gravado, obviamente, então vocês podem reassistir, o Odélio também vai reassistir. Certamente, alguma coisa passou, se não foi respondido todas as perguntas, o Odélio se compromete. E aí, o que acontece? Vocês reassistindo, ou um colega assistindo, vocês podem deixar pergunta lá nos comentários, porque o chat vai estar desativado, mas no comentário você pode deixar sua pergunta e o Odélio vai respondendo. Se for comigo, eu vou respondendo, não tem problema. Então, nos comentários dá para vocês continuarem debatendo aqui com a gente sem problema nenhum, tá certo? Chat não, mas com certeza no comentário. Então, eu queria agradecer ao Odélio pela sua presença, né? Foi bastante esclarecedora. De novo, o que tem por trás aqui é um grupo de gestores, que tem lá 250 profissionais, ávidos por conhecimento. Alguns eu vi por aqui, outros vão assistir, alguns já me mandaram aqui no Zap, não deu para hoje, mas eu vou assistir depois. Então, Odélio, acompanhe, porque o pessoal sempre vai assistindo, tá certo? Então, tranquilo. Outros assim, mandei pro meu colega, ele não estava conseguindo, mas ele ficou até mais tarde. Cara, cada um tem uma história. Mas o importante é saber que tem, né? E o canal tem esse propósito de gerar conhecimento. Então, obrigado em nome da Universidade da Comando G8, que está apoiando esse evento. Também quero agradecer lá todo o apoio da comunidade, da nossa universidade. Agradecer nossos amigos todos que estiveram por aqui. Cara, mais uma vez, foi muito bom, viu? Sucesso para você, Odélio. E em breve a gente vai estar junto. Estou realmente muito empenhado esses dias, não consigo, nem de sábado, né? Até o nosso chefe lá falou, nem de sábado você consegue vir? Eu falei, cara, tá muito complicado. Mas a hora que tranquilizar um pouco mais os projetos lá na empresa, a gente consegue tirar um sábado, dar uma aulinha, porque eu gosto disso aí.
né, ir lá participar da reciclagem é bacana. Para mim é um desestresse, na verdade, né? Então a gente se diverte, acaba passando conhecimento, e é importante estar próximo do vigilante. Então, galera, obrigado pela presença de todos, desejo uma boa noite, e até o dia 3, 16 horas. Odélio, mais uma vez, cara, muito obrigado, sucesso. Obrigado eu, Teanes. Tchau, galera, vamos com Deus, bom descanso a todos. Um abraço. 31 pessoas, hein? Manteve a audiência, Ô, parabéns. Glória! Ficou estável, cara. Muito. Mas é isso, Show o profissional, quando tem uma boa conduta, né, trabalha de forma sempre exemplar, é isso, cara. As pessoas seguem, as pessoas querem ver, querem ouvir, né? Certamente você deu aula ontem, mas o cara quer te ouvir aqui de novo, foi pouco. Bacana. Cara, a reciclagem é pouco tempo. São amigos, né? Exatamente. Muitos se repetem, né, a reciclagem. Mas o que eu queria dizer, a reciclagem é pouco tempo. Não dá pra gente falar tudo, cara. Não dá. E outra, né? A reciclagem, o tempo é muito curto, né? Exatamente. Isso aqui é uma oportunidade de a gente complementar. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Galera, até mais. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Sucesso a todos.